podcast Pais que Nutrem, episódio 036. O digital do bem, nem vilão, nem herói. Gente, é um episódio especial, tá, gente? Porque eu tô com inscrições abertas. É só você ir no Instagram, no link da bio, então me mandar uma mensagem. É até domingo agora que fica a inscrição aberta, depois eu fecho, não vou manter aberta. E detalhe, se chegar naquele número, quem acompanhou nossa aula, né? Se chegar naquele número de inscritos, eu vou fechar antes, tá? E o que eu quero te dizer aqui agora? Quero dizer que o digital do bem existe, tá? Apesar das pessoas demonizarem o digital, demonizarem, falarem que é um absurdo, que não pode, mas ninguém traz solução. E aqui no Pais que Nutrem, nosso objetivo é acolhimento, é solução, é positividade. E sim, dá para ter equilíbrio, sim, dá para a gente buscar ferramentas, sim, dá para a gente buscar conhecimento, tá, gente? Eu não acredito que o digital não seja herói também não, tá? A gente tem que entender muito, colocar muito na mesa os excessos, exageros, até porque o meio termo é muito importante, tá, gente? Mas eu preciso repetir uma frase com muita ênfase, tá? O digital na sua casa tem sido aliado? Ou tá aquele fardo ali que te bota culpa, te coloca numa situação que você fala, poxa, não devia estar sendo assim. Então, gente, aconteceu comigo, tá, gente? Aconteceu comigo porque antes de eu detectar, antes de eu ver que o digital poderia ser um risco muito grande, eu entrei nesse processo do Pais que Nutrem de entender como funciona o digital. E o processo de telas, nossos filhos, né? Fui criado com televisão e nossos filhos hoje estão com a televisão na cara ali, na tela, né? A gente não buscar esse conhecimento, a gente não trazer para a gente internalizar esse conhecimento, por assim dizer, a gente corre o risco de ficar refém da situação. Refém da situação é sem argumentos, a verdade é essa. Eu busquei esse tipo de conhecimento, né? E me trouxe inúmeras oportunidades. E dessas oportunidades transformou aqui minha vida profissional. Mas não é disso que eu estou falando para você, não é de transformar sua vida profissional, não é de você simplesmente aparecer. Ah, não quero aparecer, eu não pretendo ter redes sociais, eu não quero fazer conteúdo. Não, a proposta não é essa, gente. A primeira proposta que eu falo com os pais, com as mães, é entender o que acontece. Seja você um profissional que depende do digital para divulgar seu trabalho, seja você simplesmente um consumidor de redes sociais. Eu tive um grande desafio nessa fase do digital e não sei se você vai combinar nesse sentido comigo, porque nem consumidor de redes sociais eu era. Na verdade, eu tinha preconceito e eu falo isso claramente. Hoje eu não tenho tanto preconceito que eu vejo que tem conhecimento nas redes sociais se você souber filtrar. Eu conheço o backstage, né, o pano de fundo, então eu consigo detectar, opa, tem conhecimento legal aqui. Opa, esse aqui tá me conduzindo para um funil que não é legal. O que é o funil? No marketing digital, é quando a gente aumenta o nível de consciência da pessoa que está seguindo. Tem gente que aumenta o nível de consciência e quer sim somar para você. Isso não é gente, são muitas pessoas. Só que separar o joio do trigo é fundamental, tá, gente? E é importante dizer, tá? Existe muito trigo, não é só joio não, até porque a gente vê aí alguns influencers, algumas pessoas que têm aí uma certa relevância, por assim dizer, só pegando pesado ali. E esse pegar pesado ali é estratégico, tá, gente? É estratégico para chamar a sua atenção. E eu não acho, às vezes, desleal. Eu, sim, utilizo isso, mas eu utilizo oferecendo solução na palma da mão, solução dentro do próprio digital. Isso porque existem outras soluções que são bem ditas por todos, que é o esporte, que é a leitura, e top, mantenha, aumente. Se você conseguir tirar seu filho da tela e ir para a leitura, é o que o Pais que Nutrem indica. Se você conseguir tirar seu filho da tela e ir para o esporte, é o que Pais que Nutrem indica. Só que também, vou repetir, é importante a gente deixar nossos filhos terem um contato com o digital de forma saudável. Isso por quê? Porque o digital provavelmente vai fazer parte do futuro dos nossos filhos, vai ser inerente neles e bobear, eles vão dominar isso de forma natural e vai ser uma vantagem competitiva.
principalmente se eles conhecerem o pano de fundo, tá? O pano de fundo com o digital. O que é o pano de fundo digital? É tudo que acontece por trás dos aplicativos, tudo que acontece por trás das ferramentas, tudo que acontece por trás desse storytelling que acontece por trás do digital. E é ele que é mais interessante, é ele que a gente, um país que nutre um foco bastante, eu falo muito. Vou dar um exemplo para a gente não ficar só simplesmente aqui falando aleatoriamente, falando, não, Marcelo, mas eu não entendo o que é isso, eu não sei o que é isso. Vou dar um exemplo aqui de forma prática para você entender, tá? O que acontece? Em muitos momentos, alguns vídeos, por exemplo, dentro das mídias sociais, alguns vídeos, eles têm construído uma narrativa desse vídeo, já que eu falei de storytelling, uma narrativa que vai atuar no nosso subconsciente. Como que atua no nosso subconsciente? Vamos pensar lá nos nossos ancestrais, né? Os ancestrais da caverna lá, né? Eles saíam da caverna justamente para caçar, para se alimentar e sobreviver, né? Sobreviver quer dizer caçar, alimentar e procriar, né? Procriar é interessante. Ficava na caverna procriar, depois saía lá para poder trazer o alimento para sua prole, para sua família, né? E o alimento tinha dois, através da caça, da pesca, né? E os alimentos vegetais, uma frutinha ali, algum tipo de alimento assim. Então ele saía para buscar o alimento, né? E vamos imaginar lá, tinha os caçadores e os coletores, né? Os coletores eram os que pegavam o alimento nas árvores. Vocês até me corrigem aqui se eu estiver tendo algum equívoco, porque eu falo pra caramba e até me perco que é o assunto que eu tenho um conhecimento ali superficial suficiente para entender como funciona o cérebro dentro da minha especialidade, que é no digital. Mas aí a gente vai seguindo ali os caçadores e os coletores. Vamos pensar nos coletores ali que vão pegar algum tipo de fruta, algum tipo de alimento vegetal para poder trazer. Até porque na época das cavernas não tinha a plantação que existe hoje, tá? Essa plantação automatizada é justamente para alimentar esse universo de pessoas. E aí o que acontece, gente? De repente, o coletor bateu o olho e viu, nossa, que fruta bonita. Vamos pensar numa fruta aqui que é bonita, um mamão bonito. Nem sei se tinha mamão na região, se era tropical ou não, né? Mas vamos pensar aqui no mamão, que é uma fruta aqui que a gente conhece, uma laranja que a gente conhece, viu lá a laranja bonita. Mas bateu o olho do outro lado de um tigre. Aqueles tigres dente de sabre olhando para ele. Eu acho que não vai combinar muito esse exemplo meu não, que eu acho que o dente de sabre ele vivia na região fria. E na região fria não vai ter mamão, porque é uma região tropical. Então, assim, vamos fazer um exercício aí mental de você ter paciência comigo para entender esse exemplo meu. Nós vimos uma fruta qualquer, o exemplo mamão, e aquele tigre dentro de sabre, aquele tigre gigante. O que você acha que o coletor vai decidir? Ele vai lá pegar a fruta porque ele está com fome, tem que se alimentar, ou ele vai vazar? Qual que é a sua opinião? Ele vai vazar porque ele está com medo. Ele quer sobreviver. Ele sabe que ele precisa da fruta para sobreviver, mas naquele momento ali, ele fala, eu vou ficar com fome, porque morrer de fome talvez demora mais, dói menos. Então ele casca no cerrado, como a gente diz, né? Isso, gente, durante muito tempo dos nossos ancestrais, ficou travado ali que o medo, ele é mais forte do que o próprio desejo. As pessoas têm mais medo do que desejo. Isso é um chipzinho que ficou instalado lá e é natural. Então hoje, quando a gente tem uma situação de medo, a gente tende a tomar ações. E o que acontece? Por exemplo, quando você conhece as redes sociais, quando você conhece o contexto, que acontece inclusive nos jornais, você conhece esse contexto, você detecta que, olha, nesse momento esse conteúdo está querendo gerar um medo para que eu tome uma decisão de forma instintiva. E aí você consegue colocar o seu racional à frente. Esse medo é justificável, só que nossos filhos não estão preparados para isso. E eles podem sim cair em conteúdos super legais, super interessantes, super divertidos, que levantam o astral dele, mas da mesma forma que eles podem cair em conteúdos que colocam ele em situação de medo. Tá, gente? Eu, inclusive, vou dar uma aula aqui agora ao vivo, tá? No YouTube, sobre o cyberbullying. Justamente porque nossos filhos, na idade infantil, na idade da pré-adolescência ou na própria adolescência, eles podem ser movidos pelo medo que algum elemento que eles estejam expostos, estejam querendo colocar isso na cabeça deles sem eles perceberem.
criando narrativas para que eles tomem decisões, narrativas de medo, inclusive como os pais, fazendo chantagens emocionais, e os filhos não têm essa percepção, não têm essa maturidade, tá? As pessoas atuam no cérebro de uma forma a conduzir nossos filhos para tomar decisões erradas. Então, quando você é mãe, quando você é pai, você entende um pouco dessa narrativa e vê como ela acontece no digital, você consegue, frear ali, tá? Um outro exemplo, tá, gente? Um outro exemplo que eu gosto de falar são os jogos que trazem gatilhos, trazem ganhos ali imediatos. O próprio Candy Crush, assim, quem nunca jogou Candy Crush, né? Eu, por exemplo, na minha época, eu jogava Tetris. Depois o Candy Crush veio, eu já não estava muito ligado. Mas o Candy Crush é viciante, vai te dando prêmios ali e tudo. E, gente, pode ser um passatempo, nada de errado com isso, não tem problema seu filho jogar 10 minutos, você jogar 10 minutos. O problema é que aquilo ali se tornar um vício, que você passa o dia naquilo ali pode estar plantando uma semente ou algo, uma raiz, né? Que não é boa, até porque a gente pensa em sementes boas, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a semente de conexão, né? Mas pode estar plantando ali uma semente e uma raiz que não é boa, que pode transformar em vícios futuros, como os vícios em jogos, como os bets que existem por aí. São aplicativos, o aplicativo do aviãozinho, do tigrinho, que estão preparados para catar o seu dinheiro, o famoso caça-níqueis. Pega o seu dinheiro ali e acaba com famílias, acaba com tudo na vida. E você quer, por exemplo, deixar seu filho viciado nesse tipo de jogo para que no futuro ele corra o risco, inclusive de perder relacionamentos, perder casamentos, acabar arruinar a vida dele devido a esses vícios criados na infância? Você não quer, tá? Até porque tem muita criança que é viciada em baixar jogos. Não sei se você sabe, não consegue seguir um jogo, uma facilidade. Seu filho eu não sei se é assim, tá? Mas sempre quer mais um jogo. E aí, gente, o que eu quero dizer para você é que existe solução, sim. Eu falo do digital do bem, tá, gente? E digital do bem, o que eu quero dizer? Existem ferramentas, existem aplicativos, existem canais digitais que colocam você em contato e colocam essa gamificação, por exemplo, em contato com coisas que funcionam. Da mesma forma que eu falei das redes sociais, que tem coisas positivas, tem coisas negativas, se você quiser trocar um Candy Crush por um Duolingo, o Duolingo vai ensinar inglês, vai ensinar francês, vai ensinar chinês para o seu filho. E vai ter uma gamificação ali que pode incentivá-lo nesse desafio, pode criar um desafio para ele e ele seguir, e detalhe, produzindo algo a longo prazo, que é fundamental. Gente, podcast hoje eu quero bem rapidinho, já rodou aqui, ele vai ter um cortezinho ali que teve um momento que não gravou aqui, que eu não deveria ter parado, que eu gosto do freestyle, né? Mas ele vai ter um cortezinho e não é o que você está acostumado no podcast, né? Que eu gosto desse podcast freestyle, mas aqui eu travei um pouquinho numa fala. Vai me dar até trabalho de fazer esse corte, mas eu queria te fazer um convite antes de finalizar, tá? Eu tô com as inscrições abertas, tá? Pro treinamento Semente de Conexão. Esse treinamento Semente de Conexão é um curso online, onde tem 5 módulos que eu vou ensinar você a proteger seus filhos, vou ensinar você a se tornar referência para os seus filhos, vou ensinar você a criar mais pontos de conexão, isso tudo construindo, te dando esse conhecimento que não importa a ferramenta digital ou esse ambiente digital, você tem um conhecimento para poder falar, opa, peraí, eu sei o que está acontecendo aqui agora, tá? E o segundo ponto, que esse treinamento ele vai ter 4 encontros ao vivo comigo, além de encontros de boas-vindas, né? Que é a oportunidade de a gente também deslanchar outras oportunidades digital. Você tem um motivo ou pretexto que é para proteger seus filhos, mas quem sabe isso abre portas para outras oportunidades que existem no digital. Portas íntegras, de você se desenvolver no seu ambiente profissional, de você fazer uma transformação. Às vezes você é mãe e você afastou do mercado de trabalho e de repente você fala, poxa, eu quero do mercado de trabalho profissional, tá, gente? Porque mãe trabalha em casa pra caramba. Mas eu quero me realocar ali, conhecer essas ferramentas aí que podem me dar produtividade, podem destravar meu digital, por assim dizer, tá? Então teremos 4 encontros ao vivo. E tem uma oportunidade extra nesse primeiro modelo que eu estou fazendo, que eu estou sorteando, né? Já tem as vagas que eram para os primeiros, elas já estão preenchidas ali, mas eu vou sortear mais 5 vagas para ganharem consultoria comigo.
tá? Você pode ser sorteado a ganhar uma consultoria comigo. São 4 encontros de 1 hora, onde eu vou tirar suas dúvidas ali em loco, vou caminhar junto com você. E detalhe, tô botando 2 garantias, uma de 7 dias, que é incondicional, que por lei a gente coloca, e uma outra garantia, que aí, gente, essa garantia tira o seu risco. O porquê? Se você assistir o curso todo, se você participar dos 4 encontros e mesmo assim tiver dificuldades, você vai entrar em contato comigo e falar: Marcel, eu assisti, eu participei dos 4 encontros, mas eu ainda estou aqui com dificuldades. Você vai ganhar a consultoria. Ou seja, a consultoria para você, ela pode sair na faixa, por quê? Simplesmente porque você está no treinamento. E detalhe, eu dou uma consultoria hoje que custa de R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo do propósito. Então, assim, eu estou eliminando o seu risco nesse momento, tá? Com certeza você vai sair desse treinamento com benefícios, com clareza, com direcionamento para proteger seu filho, para se tornar referência e para iniciar projetos, inclusive no digital, tá? Gente, episódio especial de hoje. Gostaria de te agradecer essa oportunidade de estar aqui no Pais que Nutrem, no nosso podcast. E Nutrir vai além da alimentação, gente. Nutrir também está no digital.